Oi pessoal, bem-vindos à terceira aula do curso de Teoria Geral do Direito da Escola Livre de Direito e Filosofia. Essa vai ser a última aula que nós vamos dedicar a essa parte introdutória, a última aula que nós dedicaremos à construção do conceito instrumental de direito. Como nós vimos anteriormente, para que o conceito instrumental de direito faça algum sentido, nós precisamos definir os termos envolvidos nesse conceito, quais os termos usados na proposição definidora do conceito. Esses termos são conjunto ordenado sistemático, que nós definimos na aula passada, normas, sanção e aplicação institucional. Nós nessa aula, nesse vídeo, vamos tratar das normas, da sanção e da aplicação institucional. Vamos começar pela norma. Norma é um ato de vontade composto de 3 elementos, hipótese, preceito e sanção, dirigido à conduta humana. Veja, toda norma é dirigida à conduta humana. Toda norma implica num valor, num desejo que uma conduta seja dessa ou daquela forma. Por mais que a gente não goste disso ou não queira, toda a nossa vida em sociedade é normatizada, normalizada, né? Através da aplicação das normas nós chegamos àquilo que é normal. Nossos pais querem que nós sejamos normais, portanto querem que nós sigamos as normas. Que normas são essas? As normas vigentes no nosso grupo social. Toda a nossa conduta é normatizada. A gente fala usando uma língua, que é o português, seguindo determinadas normas. Nós comemos seguindo determinadas normas. Nos vestimos seguindo determinadas normas. Nos relacionamos com os outros seguindo determinadas normas. E todas essas normas são compostas de hipótese, preceito e sanção. A hipótese é sempre a descrição de uma conduta humana. Comer à mesa com os cotovelos em cima da mesa. É uma hipótese, é uma descrição de uma conduta humana. Dar bom dia à pessoa quando você a encontra pela manhã, antes do meio-dia. É uma descrição de uma conduta humana. Não sei. Dar passagem aos mais velhos. Respeitar determinadas regras de trânsito. São descrições de condutas humanas. O preceito é um comando associado a essa conduta. Então, por exemplo, você não deve colocar os cotovelos à mesa quando faz as refeições. Você deve dar preferência aos mais velhos, nas filas e em tudo mais. Você deve andar vestido. São preceitos. Né? Então, andar vestido é a hipótese, que você deve andar vestido é um preceito. A sanção. A sanção é sempre uma consequência desagradável que advém do descumprimento do preceito. Veja, vamos pensar numa norma mais trivial do mundo. Uma mãe diz à filha adolescente que ela tem que estar em casa até as 2 da manhã. Então, hipótese, chegar em casa até as 2 da manhã. Preceito, ela tem que chegar. Sanção, se ela não chegar, ela fica sem a mesada. Então, se vocês pararem para pensar 2 minutinhos, vocês vão concluir que toda a nossa vida é pautada por normas, mesmo quando nós não nos apercebemos disso. Uma norma tem várias camadas, vários conteúdos. Uma norma é uma mensagem, né? Uma mensagem que diz que, sob determinada hipótese, nós devemos nos comportar de uma maneira X sob pena da sanção Y. Nem sempre essa mensagem é clara. E ela não é clara porque ela é composta de várias camadas. A gente tem uma camada formal, que é a percepção de que aquilo ali é uma norma. A gente tem uma camada externa, que é a decodificação da linguagem em que ela é escrita. E a gente tem uma camada interna, que é a interpretação contextual do conteúdo da mensagem ou da norma. Por isso, a gente não pode confundir a camada externa, que é o texto, né, com o conteúdo normativo. E a gente vai ver como é que isso funciona, como é que a gente extrai o conteúdo normativo da camada externa. Vamos ver um exemplo. Texto normativo ou camada formal. Artigo 121 do Código Penal. Matar alguém em pena de reclusão de 6 a 20 anos. Norma, que é a camada externa. Hipótese, matar intencionalmente outra pessoa. Preceito, não. Sanção, reclusão de 6 a 20 anos. Conteúdo normativo. Como é que eu interpreto essa norma? Por exemplo, apostar uma corrida de carro nas vias públicas, fazer um racho, um pega, se equipara à intenção de matar, ou no mínimo na assunção do risco de causar o prejuízo, de causar o resultado. Portanto, eu tenho esse comando normativo
ele é extraído da camada interna daquela norma que está prevista no artigo 121. Com isso eu quero demonstrar para vocês que nem sempre a estrutura gramatical da norma se dá com hipótese, preceito e sanção, mas a gente sempre pode extrair a hipótese, o preceito e a sanção dessa estrutura gramatical. Uma vez que a gente tem extraído isso, nós vamos ter que fazer uma interpretação para saber, por analogia, onde é que isso se aplica. Não se assustem com a analogia. O direito é o tempo inteiro analógico. Vamos criar uma tipologia de normas jurídicas. A gente diz que as normas jurídicas podem se dividir em normas gerais, abstratas, individuais e concretas. As normas gerais e abstratas são as leis em sentido amplo, que a gente divide em regras e princípios. E as normas individuais e concretas são as sentenças em sentido amplo, as decisões judiciais em geral. Qual a diferença entre princípios e regras? Os princípios são conceitos abertos e informadores do ordenamento jurídico, eles são válvulas de escape hermenêutica. Eles têm uma característica de vaguidade, eles são propositalmente vagos para comportar qualquer interpretação. Então, quando eu falo em moralidade administrativa, dignidade da pessoa humana, esses textos são vagos, porque esses conceitos evoluem ao longo do tempo e não tem sentido que eu precise mudar o ordenamento jurídico a cada vez que a sociedade muda um pouco. Vamos imaginar, quando a Constituição de 1988, hoje em vigor, foi promulgada, não se admitia a união homoafetiva. Hoje, com base no mesmo princípio da dignidade da pessoa humana que está escrito desde lá de trás, desde que a Constituição foi promulgada, nós admitimos essa união civil homoafetiva entre pessoas do mesmo sexo, sem precisar com isso mudar a Constituição. A graça do princípio está nisso. Eu consigo acomodar dentro dos princípios as mudanças dos valores sociais sem precisar mudar a norma. Vamos ver a diferença nesse quadrinho entre regras e princípios. As regras têm como conteúdo a concretização dos objetivos do ordenamento jurídico. Os princípios fixam esses objetivos. A estrutura de um de outro. As regras têm sempre enunciados descritivos de comportamento. Matar alguém, causar prejuízo, assinar o contrato. Os princípios apontam sempre para os ideais do ordenamento jurídico sem dizer como é que eles vão ser realizados. Então a dignidade humana, a solidariedade, o pleno emprego, são princípios. A aplicação. A aplicação das regras sempre se dá com tudo ou nada. Eu não posso ter coexistindo dentro do ordenamento regras que são contraditórias. Se elas são contraditórias, só uma delas vai incidir, a outra vai ser considerada inválida e expelida do ordenamento jurídico. No caso dos princípios, a coisa funciona diferente. Eu vou ter princípios contraditórios e eu vou ter que criar um certo balanço. Eu vou ter que medir caso a caso, no momento da aplicação, qual o peso que esses princípios terão. Então, por exemplo, nas prisões cautelares, eu tenho que pesar o princípio da dignidade humana e do direito à liberdade com o princípio da garantia da ordem pública, certo? Se eu usar exclusivamente o princípio da ordem pública, eu prendo todo mundo. Se eu usar exclusivamente a garantia da liberdade e o princípio da dignidade humana, eu solto todo mundo. Nenhuma das duas coisas é boa. Vamos pegar uns exemplos de princípios. Eu tenho princípios fundamentais, gerais e especiais. Princípio fundamental, princípios fundamentais são o Estado democrático de direito, a separação dos poderes, a livre iniciativa, a dignidade humana. Os princípios gerais que decorrem dos fundamentais são o princípio da liberdade, da isonomia, segurança jurídica, juiz natural. São exemplos só, hein? Princípios especiais. Cada campo do direito, cada subsistema do direito é composto de princípios especiais que derivam dos gerais e, por via indireta, dos fundamentais. Então, eu tenho a legalidade administrativa, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, o concurso público, só para citar os princípios da administração pública. As leis, as regras e os princípios são normas gerais e abstratas. Por isso elas contêm propositalmente elementos vagos, porque elas têm que se aplicar a uma enormidade de casos. O que a gente não pode ter no ordenamento jurídico de vago são as sentenças, em sentido estrito, porque elas são normas individuais e concretas. Como elas vão se aplicar a um caso específico, elas têm que ser muito precisas, tanto no seu comando quanto na sua fundamentação. Não se admite qualquer tipo de ambiguidade ou vaguidade nas sentenças, portanto, nas normas individuais e concretas. A contrário senso,
as normas gerais e abstratas, que são as regras e os princípios, têm sempre um grau de imprecisão e vaguidade para que elas possam se enquadrar e se encaixar em qualquer um dos casos concretos em que ela terá que ser aplicada. Vamos entender? Ou a gente já deve ter percebido que no seio da sociedade existem vários conjuntos normativos, não existem só normas jurídicas. Eu tenho normas que são jurídicas e normas não jurídicas. Então eu tenho a moral, a ética, a conduta social e várias técnicas, além do conjunto de normas jurídicas. Como é que funciona a moral? O que é a moral? Qual é a fonte da moral? A fonte da moral é interna. A minha moralidade se define pela resposta que eu dou para mim mesmo à pergunta: o que eu devo fazer? O que eu devo fazer? A pergunta que eu dou a essa resposta no foro interno, para mim mesmo, define a minha moralidade. Então, por exemplo, eu tenho uma oportunidade de me vingar de alguém, de fazer um mal para uma pessoa e ninguém saberá que fui eu. Eu tenho que responder essa pergunta de foro íntimo: eu devo fazer isso ou não? A resposta a essas perguntas é o que vai ditar, é o que vai definir a minha moralidade. Esse preceito, se eu devo ou não devo cumprir, se eu devo ou não devo fazer determinada coisa, ter certa atitude, tem um valor que é categórico ou utilitário. Qual é a diferença do valor categórico para o utilitário? Valor categórico é aquilo que a gente deve ou não fazer simplesmente porque a gente considera certo ou errado. O valor utilitário é aquele que eu faço ou não faço porque eu tenho alguma vantagem se eu fizer ou sofro alguma desvantagem se eu não fizer. A moralidade, por vezes, ela é categórica, por outras vezes ela vai ser utilitária. Qual é a sanção? Quando eu acho que eu devo fazer alguma coisa ou não devo fazer alguma coisa e ajo de forma contrária, eu tenho um sentimento de culpa danado, eu e todo mundo. E essa sanção ela é sempre autoimposta. Muito ligada à moral está a ética. A ética ela deriva de outra pergunta, da resposta a outra pergunta: como eu quero viver? De que jeito que eu quero viver? Em que mundo que eu quero viver? Essa resposta também é íntima. Os valores éticos também são íntimos. Por que estão conectados à moralidade? Ora, porque o mundo em que eu quero viver depende diretamente daquilo que eu acho que eu devo fazer. Então, veja lá. Se eu não quero viver num mundo em que as pessoas roubam, em que as pessoas fazem mal para as outras, que elas matam umas às outras, se eu não quero viver num mundo em que se empurra os outros da escada, eu não posso fazer nada disso. Por isso que a gente diz que por vezes a moral é utilitária. Eu não faço muitas vezes, ou acho que não devo fazer muitas vezes certas coisas, porque se eu fizer, eu vou ter que viver num mundo no qual eu não quero viver. Da mesma forma, a resposta a essa pergunta ética, o preceito que está envolvido nessa norma, ora é categórico, ora é utilitário. Quando eu não consigo viver no mundo que eu gostaria, eu vou sofrer de baixa autoestima. E essa sanção também é autoimposta. Além da moral e da ética, a gente tem uma porção de regras sociais, que não são íntimas, elas são de aplicação externa. A sociedade nos impõe essas regras. Elas não decorrem da resposta à pergunta: o que eu quero fazer e como eu devo viver, o que eu devo fazer e como eu quero viver. Elas não decorrem dessas respostas. Elas são fatos sociais que nos são impostos. Então, por exemplo, para eu poder fazer parte de um determinado grupo social, eu tenho que seguir determinadas regras, ainda que eu não concorde com elas. Então você pode às vezes morrer de ódio do seu vizinho, querer xingar o seu vizinho, mas você não pode. Se você fizer isso, o grupo social vai de alguma forma te repreender. Você pode achar que as normas de educação, a mesa, por exemplo, a norma com os talheres, você vai a uma festa que tem 10 talheres na mesa, você acha aquilo uma bobagem, mas você vai ter que seguir, porque senão você vai ser repreendido pelo grupo social. Essa repreensão ela varia desde uma cara feia, uma cara torcida, até praticamente a morte social, a exclusão do grupo. Veja, em momento nenhum a gente falou aqui de um conjunto que é extremamente pernicioso, de um conjunto normativo que é pernicioso, que decorre da hipocrisia, que é o moralismo. Você vê que ele nem aparece aí. O que é o moralismo? O moralismo é quando eu quero impor ao outro a resposta
íntima a minha pergunta: o que eu devo fazer? O moralismo ele decorre da arrogância do ser humano de querer impor o seu conjunto moral a outras pessoas. Isso acontece muito. As guerras religiosas todas do mundo se deram por conta disso, por um moralismo tosco, por uma insanidade. Veja, eu não tenho nada contra a religião, mas matar os outros, se não for exclusivamente para você se defender, é uma péssima forma de responder a pergunta: como eu quero viver? Um mundo em que todos matam a todos é um mundo péssimo para todos. Por fim, a gente tem um conjunto de normas técnicas. Elas são normas para a realização de certas tarefas. Não tem valoração, elas são sempre utilitárias. E a consequência de você não cumprir essas normas é o que você quer fazer não vai funcionar. Então, por exemplo, para ferver a água, você precisa aquecê-la a 100 graus como você está no nível do mar. Se você não fizer isso, a água não ferve. Para você ligar o computador, você precisa colocar ele na tomada e apertar o botão. Se você não fizer isso, ele não liga. Enfim, a gente tem um direito. O direito, a fonte do direito é sempre externa, nunca é interna. Quem é que dita o direito? São os detentores do poder, daqueles que têm poder para a criação e aplicação das normas jurídicas. Essas normas jurídicas às vezes coincidem com as sociais, com as morais e com as éticas. Outras vezes não, elas não têm nenhum conteúdo valorativo. Às vezes os detentores do poder conseguem até nos impor normas que são contra as normas sociais em sentido amplo, as normas morais e as normas éticas. Por exemplo, a carga tributária brasileira, que é expoliativa, expropriatória, é uma coisa de maluco, ela é uma norma jurídica, a gente tem que cumprir, e eu duvido que ela esteja de acordo com a ética, com a moralidade ou com a conduta social ou com as normas sociais vigentes no nosso grupo. Como é que funciona a sanção? Que sanção é essa? A sanção ela pode ser pessoal, com a prisão daquele que descumpre a norma jurídica, ou ela pode ser patrimonial, através de multas, indenizações, expropriações. E ela é sempre imposta de fora para dentro, imposta de forma institucional, e aí nós chegamos no nosso último elemento do conceito de direito. Vamos tentar entender. Qual é a diferença do comando de um ladrão para uma norma jurídica? Veja, um ladrão chega para uma pessoa na rua e aponta a arma e diz assim: a bolsa ou a vida? Ele está emitindo uma norma. Essa norma tem hipótese, que é a entrega da bolsa. Tem preceito, a bolsa deve ser entregue, é positivo. E tem sanção, que é a morte. Vamos comparar essa norma com uma norma estatal? Um comando jurídico. Quando um governo diz que você tem que pagar imposto, ele diz o seguinte: ó, caso ocorra a hipótese X, o imposto Y é devido. É um preceito, esse imposto deve ser pago. E há uma sanção: se você não pagar, seus bens serão expropriados. Veja que a estrutura normativa é muito parecida com o comando do ladrão. Você está perdendo alguma coisa mediante ameaça. Qual é a diferença de uma norma para outra? A diferença está não no uso da força, mas na percepção subjetiva da obrigatoriedade da norma. Presta atenção. A norma é jurídica quando o destinatário da norma se sente obrigado a cumprir aquela norma. É uma questão de fé. A gente acredita que deve cumprir as normas emanadas pelo poder quando essas normas seguem determinadas regras pré-estabelecidas. É o que a gente chama de percepção subjetiva de obrigatoriedade do ordenamento jurídico, ou como Kelsen diria, gostava muito de dizer, a eficácia mínima do sistema. É uma questão de fé. A gente tem que acreditar na obrigatoriedade daquele conjunto de normas. Toda vez que a gente acredita na obrigatoriedade desse conjunto de normas, quem põe essas normas, quem dita essas normas é uma instituição. Uma instituição, na verdade, nada mais é do que um ente que é capaz de colocar, de dispor, de impor normas que os destinatários acreditam serem legítimas e acreditam no seu íntimo serem obrigatórias. Então, a aplicação institucional ela tem duas pernas, dois lados. Eu preciso da percepção subjetiva da obrigatoriedade, a eficácia mínima do sistema. Eu tenho que ter a crença dos destinatários de que essas normas são criadas e as sanções devem ser obedecidas. Depois, eu tenho a percepção objetiva, que é a capacidade de quem cria a norma de impô-las.
Não basta eu ter a percepção subjetiva da obrigatoriedade. Se a instituição não tiver a força para fazer com que essas normas sejam efetivamente cumpridas, eu não tenho a aplicação institucional delas, eu não terei a aplicação institucional delas. Bom, muito obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. Essa foi a terceira aula do curso de Teoria Geral do Direito da Escola Livre de Direito e Filosofia. Meu nome é Rodrigo Reis Ribeiro Bastos. Até a próxima.